Por que Deus foi tão específico ao dizer: "Não farás para ti imagem de escultura", quando ele mesmo ordenou para Moisés construir querubins de ouro para o propiciatório da Arca de Aliança? Essa aparente contradição tem confundido muitas pessoas ao longo dos séculos, ao longo da história, e hoje a gente vai desvendar essa questão que vai muito além do que você está imaginando. A palavra hebraica, Bezel, traduzida como imagem de escultura, carrega um significado profundo que transforma completamente a sua compreensão sobre o segundo mandamento e vai revelar uma verdade que pode estar sendo negligenciada na sua vida. Quando paramos para estudar o contexto histórico do Êxodo, descobrimos que os israelitas acabavam de sair de uma cultura egípcia completamente imersiva na idolatria. Durante uns 400 anos, eles viveram cercados por deuses representados através de estátuas, animais sagrados, objetos de adoração. O Egito tinha milhares de divindades, tá? Cada uma delas com sua representação física específica. E a adoração acontecia através da veneração dessas imagens. Imagine agora a dificuldade que seria para um povo acostumado com o visual, com o palpável, com o tangível, compreender a adoração a um Deus invisível, que não pode ser limitado ou representado por nenhuma forma criada. Essa transição não era apenas religiosa, mas era uma revolução completa de mentalidade e cosmovisão para o povo de Israel. O fascinante é que Deus não estava proibindo toda e qualquer forma de arte ou representação artística. Se analisarmos cuidadosamente as Escrituras, vemos que o próprio Senhor deu instruções detalhadas para a construção do tabernáculo, incluindo bordados, esculturas de querubins e diversas representações artísticas. Lá em Êxodo, tá? Capítulo 25, versículos 18 a 20, Deus especificamente ordena: farás também 2 querubins de ouro batido os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Então, qual que é a diferença fundamental? A questão não está na existência da imagem, mas na intenção e no uso que nós estamos fazendo dela. Quero que você pare agora mesmo e deixe aqui nos comentários me contando qual a maior dificuldade que você enfrenta para manter sua devoção apenas focada em Deus. Essa interação é fundamental, tá? Para que eu entenda como aplicar esses princípios na sua realidade, como eu posso transmitir essa mensagem para você. E aproveito também para poder te lembrar que aqui na descrição desse vídeo tem links de estudo bíblico que vão ajudar você a entender melhor todo esse contexto da teologia bíblica, tá? E ao adquirir também esses materiais, você também contribui diretamente para que esse canal continue crescendo e alcançando mais e mais pessoas com a palavra de Deus, tá? Voltando aqui agora para o tema, a proibição divina estava diretamente direcionada, né, no caso, especificamente contra a criação de imagens para fins de adoração, veneração ou como substitutos de Deus. A palavra Bezel refere-se a uma imagem esculpida ou talhada com o propósito de representar uma divindade para adoração. O contexto completo do segundo mandamento do Êxodo 20, versículos 4 e 5, deixa isso bem claro: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que acima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas e nem as servirás. Aqui o verbo servir é abad, em hebraico, que significa adorar, prestar culto religioso, venerar como divindade. Essa distinção é crucial para a gente compreender a mentalidade de Deus em relação à adoração. O Senhor não está preocupado com a arte em si, mas com o coração humano e a sua tendência natural de buscar substitutos visíveis para o invisível. Quando criamos uma imagem e começamos a direcioná-la, a nossa direção para ela, orações, esperanças, expectativas, estamos automaticamente limitando nossa compreensão de quem Deus realmente é. Uma estátua, por mais bela e elaborada que ela seja, jamais pode conter a imensidão, a onipresença, a onisciência e a onipotência do Criador do Universo. Pense aqui agora comigo mais uma vez. Se você fosse uma pessoa cega de nascença e alguém tentasse lhe explicar como é o oceano usando apenas uma gota d'água, seria possível? Com certeza não. A gota pode ter a mesma composição química da água do mar, mas ela não pode transmitir a vastidão, profundidade, a força das ondas, a vida marinha, os diferentes tons de azul, a interação com o céu e as nuvens, enfim. Da mesma forma, qualquer representação física de Deus será
sempre infinitamente menor do que ele realmente é. E nossa mente humana tem a tendência perigosa de limitar nossa fé quando nossos olhos podem ver algo. A história bíblica nos oferece exemplos claros dessa tendência humana. Mesmo depois de testemunhar os milagres do Êxodo, a abertura do Mar Vermelho, coluna de fogo, os israelitas criaram um bezerro de ouro quando Moisés demorou para descer do Monte Siná. Eles disseram em Êxodo capítulo 32, versículos 4: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Não estavam negando o Deus de Abraão, Isaque ou Jacó. Estavam tentando dar-lhe uma forma visível, uma representação que pudessem ver e tocar. O resultado foi catastrófico. 3.000 pessoas morreram naquele dia por causa dessa transgressão. Séculos depois, encontramos outro exemplo fascinante em 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Quando o rei Ezequias quebrou as estátuas, cortou os bosques e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera. Porquanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso. Eles chamaram Neusta. A serpente de bronze havia sido criada por ordem divina para curar o povo do deserto, mas com o tempo se transformou em objeto de adoração. Algo que inicialmente tinha um propósito legítimo e até mesmo sagrado, tornou-se um ídolo que precisou ser destruído. Exemplos históricos como esses nos ajudam a compreender que a questão central não está na existência da imagem, mas na posição que ela ocupa no nosso coração e na nossa devoção. Quando qualquer objeto, pessoa, conceito ou representação toma o lugar que deveria ser exclusivamente de Deus, estamos violando o segundo mandamento, mesmo que a gente não tenha essa consciência. A idolatria pode ser muito mais sutil do que a gente imagina e pode se manifestar através de coisas que, em si mesmas, não são necessariamente ruins ou pecaminosas. Na cultura contemporânea, raramente a gente vê pessoas se curvando diante de estátuas de ouro ou prata, mas isso não significa que a idolatria tenha desaparecido. Ela apenas assumiu formas mais sofisticadas e socialmente aceitas. Quantas vezes colocamos nossa esperança, segurança, identidade em coisas como sucesso profissional, relacionamentos, dinheiro, reconhecimento ou até mesmo conceitos religiosos que criamos sobre Deus, sobre como Deus deveria ser ou agir. Quando nossa paz interior depende mais dessas coisas do que da nossa comunhão com o Senhor, estamos praticando uma forma moderna e sutil de idolatria. O apóstolo Paulo compreendeu profundamente essa nova realidade quando escreveu em Colossenses capítulo 3, versículo 5: Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza e a idolatria. Note que aqui ele equipara a avareza à idolatria. Isso porque qualquer desejo desordenado que passe a controlar nossa vida e decisões está funcionalmente ocupando o lugar de Deus em nosso coração. Jesus mesmo disse em Mateus capítulo 6, versículo 24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A beleza do segundo mandamento reside justamente na sua intenção de preservar a pureza de nossa relação com Deus. Quando ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, está estabelecendo uma relação pessoal íntima, exclusiva. Não se trata de um Deus distante e impessoal, mas de um Pai amoroso que deseja comunhão genuína com seus filhos. As imagens de escultura representam uma barreira para essa intimidade, porque direcionam nossa atenção para o criado ao invés do Criador, para o limitado ao invés do ilimitado, para o temporal ao invés do eterno. Imagine aí um casal, apaixonado que se comunica através de cartas. Que coisa fofa, tá? Seria natural que cada um guardasse as cartas do amado como um tesouro, relendo-as constantemente, encontrando nelas um conforto diante da saudade da separação. Mas seria completamente irracional se um deles começasse a beijar o papel, a conversar com a carta como se ela fosse a própria pessoa e gradualmente perdesse o interesse pela pessoa real porque ele estava completamente fixado na representação física. Que coisa louca, né? Essa analogia nos ajuda a compreender como Deus vê nossa tangência, nossa tendência de nos apegarmos a representações físicas, quando ele deseja um relacionamento real, direto e pessoal conosco. A arqueologia bíblica tem confirmado constantemente a sabedoria dessa posição divina, dessa proibição divina. Escavações em sítios arqueológicos do Oriente Médio revelam templos repletos de ídolos quebrados
civilizações inteiras que construíram sua identidade religiosa e cultural com torno de objetos que hoje são apenas fragmentos de pedra e metal corroído. Impérios poderosos como Babilônia, Síria e Pérsia tinham deuses representados por estátuas magníficas, cobertas de ouro e pedras preciosas. Mas onde estão essas estátuas hoje? Suas divindades não puderam salvá-las da destruição e do esquecimento. Enquanto isso, o povo que escolheu adorar ao Deus invisível, que se recusou a limitá-lo através de representações físicas de conceitos e entre outros, esse povo permanece até hoje. Israel continua existindo depois de 4.000 anos. Sobreviveu ao cativeiro egípcio, exílio babilônico, à dispersão romana, ao holocausto nazista e inúmeras outras tentativas de extinção. Isso não é uma coincidência, é o cumprimento da promessa divina com um povo que, mesmo com todas as suas falhas e rebeliões, manteve como princípio fundamental a adoração ao Deus que não pode ser representado por nenhuma imagem criada. Jesus Cristo veio justamente para resolver essa tensão entre o visível e o invisível, entre o desejo humano de ver Deus e a impossibilidade, de limitá-lo através de representações físicas. Em João capítulo 14, versículo 9, quando Filipe pediu para ver o Pai, Jesus respondeu: há tanto tempo que estou convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Cristo é a imagem perfeita do Deus visível. Como Paulo declara em Colossenses capítulo 1, versículos 15, mas ele não veio para ser transformado em estátua ou ídolo, e sim para nos reconciliar com o Pai através da sua obra redentora. A verdadeira adoração cristã acontece em espírito e em verdade, como Jesus ensinou a mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 24. Isso significa que transcende localização geográfica, objetos sagrados ou representações físicas. É uma comunhão que acontece no nível mais profundo do nosso ser, através da habitação do Espírito Santo no nosso coração. Quando compreendemos isso, percebemos que qualquer tentativa de substituir ou de criar substitutos visíveis para essa realidade espiritual é, na verdade, um empobrecimento da nossa experiência com Deus. Mas isso não significa que devemos desprezar a arte, a beleza ou outras expressões criativas que glorificam a Deus, como os louvores. O próprio Templo de Salomão era uma obra-prima arquitetônica, decorado com símbolos e representações artísticas magníficas. A diferença crucial estava na intenção. Aquelas obras apontavam para Deus, exaltavam sua glória, mas não se tornaram substitutos de Deus. Quando a arte, a música, a arquitetura ou qualquer outra expressão criativa nos aproxima do Criador ao invés de nos afastar dele, ela cumpre seu propósito de vida. A questão se torna mais relevante quando consideramos as tecnologias modernas e as redes sociais. Quantas vezes criamos uma imagem de nós mesmos que se torna mais importante do que nossa verdadeira identidade com Cristo? Quantas vezes buscamos mais os likes e comentários virtuais do que a aprovação divina? O segundo mandamento me chama para uma reflexão profunda sobre o que realmente ocupa o centro da nossa vida e devoção. A liberdade que encontramos em Cristo inclui a liberdade necessária de criar substitutos visuais para a nossa fé. Podemos nos relacionar diretamente com Deus sem intermediários, sem objetos sagrados, sem representações físicas. Essa é uma das verdades mais revolucionárias do cristianismo. O véu do templo se rasgou. O caminho para o Santo dos Santos foi aberto. E agora podemos nos aproximar do trono da graça com confiança. Não por causa da nossa própria justiça, mas por causa da obra perfeita de Jesus Cristo. Quando realmente compreendemos essa realidade, nossa vida cristã se transforma. Deixamos de buscar Deus em objetos, lugares ou rituais específicos e começamos a experimentá-lo em cada momento, em cada situação, em cada relacionamento. Nossa oração se torna mais íntima, nossa adoração mais autêntica, nossa fé mais sólida, porque está fundamentada na pessoa de Cristo e não em representações criadas por mãos humanas. O segundo mandamento, portanto, não é uma limitação à nossa criatividade ou expressão artística, mas um convite à experiência mais plena possível de comunhão com Deus. É um chamado para que nossa fé transcenda o visual e o tangível,
alcançando dimensões espirituais que nenhuma imagem jamais poderia representar adequadamente. É um lembrete constante de que Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que possamos imaginar, criar ou até mesmo representar. Agora eu quero fazer uma pergunta que pode transformar completamente sua perspectiva sobre adoração e idolatria. Se você fosse completamente honesto consigo mesmo, o que tem ocupado mais os seus pensamentos, energia e devoção nos últimos meses? Sua busca por Deus ou sua busca por outras coisas que você acredita que trarão felicidade, segurança ou realização? Essa pergunta não pretende gerar culpa, mas despertar uma consciência mais profunda sobre onde realmente está depositada nossa esperança e confiança, porque talvez você descubra que tem criado ídolos invisíveis muito mais perigosos do que qualquer estátua de ouro. Pela sua atenção, muito obrigado e até o próximo vídeo.